Fala, meu amigo programador TecLab, tudo jóia? Vamos lá, dar sequência no nosso trabalho? Tá faltando a gente desenvolver a parte do excluir laboratório. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o nosso projeto. Vamos fazer login e em seguida nós vamos acessar laboratórios, né? Aqui a gente tem a listagem de laboratórios e vamos dar um clique aqui no botão excluir. Bom, antes de mais nada, né? Isso daqui, essa parte ainda não foi desenvolvida e a gente vai tratar disso agora de uma maneira simples, mas que dê resultado. Então vamos lá. Quando eu clicar no botão excluir, nós seremos remetidos para um arquivo chamado excluirlaboratório.php, em que vamos passar como parâmetro ID laboratório valendo igual a o número do ID, o ID selecionado. Então, no caso aqui, o 4, se nós clicarmos aqui, por exemplo, no marketing excluir, ele vai passar ID laboratório 9. Então, esse valor aqui, a exemplo do que fizemos no alterar laboratório, esse valor aqui é que vai nos permitir executar o comando delete exatamente com esse ID. Então vamos lá dar uma olhadinha como é que a coisa vai ficar, como é que a situação vai ficar. Em primeiro lugar, nós vamos lá na nossa classe laboratório, então estou com o VS Code aberto na nossa classe laboratório e rolando, descendo lá embaixo, no meu caso aqui está mais ou menos lá na linha 100, 104, tudo, nós temos a public function excluir laboratório. Esse método da classe laboratório, ele vai ser bastante semelhante ao que nós temos acima. Nos outros métodos, novo, que na verdade é inserir laboratório, o consultar laboratório e o alterar laboratório. Tá? Então, de uma certa forma, a gente pode até fazer o seguinte, ó, pegar parte desse código e trazer para cá, para o excluir, e aí a gente faz as adaptações necessárias. Bom, eu vou optar por fazer no consultar laboratório. Então veja bem, ó, vou fazendo passo a passo aqui. A etapa número 1, conexão com o laboratório, ela vai ser necessária. A etapa número 2, que é a definição do comando, ele já foi feito aqui embaixo. Então quer dizer que a gente vai copiar esse bloco de códigos e substituir essa linha, que no meu caso aqui está na 67, ao invés de ser um select, vai ser um comando delete, que está lá embaixo. A terceira etapa vai ser a preparação para a execução, vai ser idêntico. A quarta etapa, a definição do parâmetro, vai ser idêntica. A quinta etapa, a execução do comando, vai ser a mesma também. E a sexta etapa não vai ser necessária dessa forma. A gente não vai precisar capturar valores, porque na verdade nós estamos excluindo. Então, nós vamos capturar aqui ó, as etapas 1, 2, 3, 4 e 5, Ctrl C. Nós vamos lá embaixo. Eu vou deixar aquele comando delete ali. E aqui, ó, seleciona esse comando, vem aqui e eu vou até fazer o seguinte, ó. Opa, só um pouquinho que o meu deu uma corrida para baixo. E eu vou colocar aqui embaixo, ó. Então, na verdade, nós ficamos com dois comandos, o select e o delete. Esse select aqui vai dançar. Qual que é? Por que eu deixei? Porque nós vamos pegar esse finalzinho aqui, que é idêntico. Esse finalzinho, ó, vou até o final. E aqui, ó, eu vou selecionar, tá vendo? O where, do where para frente, deleto e colo. Então, delete from laboratório, where ID laboratório é igual ao parâmetro ID laboratório. E esse parâmetro ID laboratório já foi definido aqui na etapa 4. Então, ficou perfeito. Agora a gente vai excluir essa primeira definição da variável comando, porque ela foi construída para o select. Dá um clique aqui clique não, né? Ctrl S para salvar. E o que nós vamos fazer? Agora a gente pode pegar do alterar ou do inserir o finalzinho, que é o item 6, quando a gente verifica, no caso vai ser se o delete foi bem sucedido. Tá? Então dá um Ctrl C aqui, joga aqui para baixo, etapa 6, verifica se o delete foi bem sucedido.
retornando verdadeiro ou falso. Então, nós já construímos aqui essa daqui, ó. Esse comando aqui a gente pode excluir, porque a gente já inseriu o comando ali embaixo. Então, de uma maneira bem simples, aproveitando o que nós já aprendemos, o que nós já fizemos, nós construímos o método excluir laboratório da classe, lá em cima, da classe laboratório, tudo isso no arquivo classe laboratório. Muito bem, o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos desse arquivo aqui, ó, excluir laboratório.php. Então vamos criar o nosso arquivo, ó, um novo arquivo que vai se chamar excluir laboratório.php. Está feito, nosso arquivo excluir laboratório.php já existe, portanto, se nós viermos aqui no navegador e atualizarmos, já não vai dar mais erro, porque o arquivo existe, só que ele não tem nada codificado, né? Se a gente der aqui como eu não comecei um bloco de códigos PHP, né? Então, antes de começar, apesar de ser um arquivo do tipo PHP, nesse momento aqui o navegador vai interpretar como HTML. Então, eu vou só escrever aqui, ó, excluir laboratório, só para a gente ver, laboratório, só para a gente ver isso daqui funcionando aqui, ó. Então, vem no navegador, atualizar, lá, excluir laboratório, aumentando um pouquinho o zoom, excluir laboratório. Legal, então vamos lá, vamos começar um bloco de códigos PHP. E o que nós temos que fazer aqui? Lá no nosso arquivo, nós recebemos um parâmetro chamado ID laboratório vale 9. Então, nós temos que capturar esse valor. Só que nós já fizemos alguma coisa semelhante a isso lá no salvar laboratório. Então veja aqui, ó, lá no salvar laboratório, capturar os valores enviados pelo método get, né? Então, essas duas linhas aqui, ó, é que a gente vai utilizar, porque elas são idênticas. ID laboratório vale o que foi enviado pelo método get, que se chama ID laboratório. Então, quando nós temos valores que são passados pela URL, eles devem ser capturados pelo método get. Eu só vou, ó, fechar a classe laboratório para não digitar nada em lugar nenhum. E aqui, opa, só um pouquinho, que o meu Ctrl+C não deu certo, eu não copiei. Então, eu vou lá em salvar laboratório, essas duas linhas que estão aqui no 1 e 2, tá lá, capturar o valor no caso, né? Eu vou deixar os valores, não tem problema. Capturar o valor enviado pelo método get. Tá bom? Tudo bem? Bom, agora o que nós vamos fazer? Ao invés da gente ficar aí copiando e colando, eu vou utilizar aqui, vamos programar. Então nós vamos instanciar um objeto laboratório. Então, instanciar o objeto. Esse objeto vai ser laboratório a partir da classe laboratório. Muito bem, só que essa classe laboratório, ela está em outro arquivo, ela não está no excluir laboratório, ela está em classe laboratório.php. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Acessar a classe laboratório que está lá no outro laboratório, que está lá no outro arquivo. Então, vamos requerer, né, classe laboratório.php. Muito bem. Então, nós já estamos fazendo acesso ao arquivo classe laboratório.php. Agora, a gente vai instanciar um objeto chamado laboratório, vai ser instanciado a partir da classe laboratório. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá legal. Vamos ver se está dando algum erro aqui, ó. Então, pega o navegador, atualiza, opa, deu um errinho aqui, ó. Ele deu um campo ID laboratório. O que aconteceu? É aqui, ó. O get, o que foi passado, nesse caso, o que está sendo passado por parâmetro, é ID laboratório e não campo ID laboratório. Então, venho aqui e eu vou tirar esse campo. Então, o que foi passado pelo get é ID laboratório. Salvamos, vamos atualizar. E aqui ele continua dando um errinho na linha 3. Vamos só ver o que está acontecendo aqui, ó.
E o que está acontecendo é que o parâmetro passado é ID laboratório, lowercase, ID minúsculo, L maiúsculo. Então aqui, ó, ID minúsculo, L maiúsculo. Então, Ctrl S. E agora, perfeito, ó, nada de erro. Então, o que aconteceu nesse momento? Apesar de não termos executado visualmente nada, nós já capturamos o valor, nós já estamos acessando a classe laboratório e já instanciamos o objeto laboratório a partir da classe laboratório. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos atribuir o ID laboratório, que é essa variável que está aqui em cima, que armazena o que nós capturamos pelo que foi enviado, do que foi enviado pelo método get. Então, atribuir ao ID laboratório, atribuir o ID laboratório, que é a variável, ao atributo lá da classe laboratório, o atributo ID laboratório. Então a ideia é essa. Só que como é que a gente faz? Como é que a gente define o valor de um atributo? É utilizando o set. Então, laboratório, set ID laboratório, e o que a gente passa aqui, entre parênteses, o valor de ID laboratório. Muito bem, ponto e vírgula. Vamos ver se daqui está funcionando, bem passo a passo. Vamos lá, atualizou, nenhuma mensagem de erro, então o código não tem erro de sintaxe. Feito isso, o que nós vamos fazer? Executar o método excluir laboratório. Lembrando que quando nós chamarmos o excluir laboratório, a gente passa um valor aqui como parâmetro, que é... Ah, não, na verdade esse não tem, vocês me perdoem. Então, nós vamos disparar o método excluir laboratório. Como é que funciona? Laboratório, nós vamos disparar o método excluir laboratório. Ponto e vírgula. Legal. Tá, eu só não vou atualizar aqui, porque se nós fizermos isso, a gente vai excluir o laboratório 9. Podemos até tentar, vai, vamos lá, vamos ver, ó. Aparentemente nada aconteceu, mas se tudo deu certo, esse método aqui foi executado. E se nós voltarmos, o laboratório 9, ele não pode mais estar na lista de laboratório. Então, eu vou diminuir o zoom e a gente percebe, ó, 4, 6, 7, 5, 3, 2, 1, 10, 8, foi excluído. Vamos excluir o 4 aqui, ó. Veja, nenhuma mensagem de erro, significa que o processamento aconteceu, só que também nenhuma mensagem de confirmação. Voltamos, o 4 foi excluído. Então o que nós vamos fazer é colocar aqui uma mensagem de confirmação no método, ao executar o método excluir laboratório. Então a linha de raciocínio é mais ou menos exatamente a mesma, né? Se o retorno de ID laboratório for true, a gente vai executar uma mensagem, né? Exclusão, ok. Daqui são... E nós vamos redirecionar para laboratórios.php. E o else, o que a gente tem que fazer é uma mensagem dizendo exclusão não ok, tá? Porque a gente vai fazer isso. E agora, vamos lá no salvar, que a gente tem isso aqui pronto, ó. Então podemos pegar aqui, no meu, tá lá mais ou menos na linha 40. Lembra quando nós fizemos? Se alterar laboratório for true, a gente tem aqui, ó, uma mensagem. Então é esse bloquinho de códigos aqui que a gente precisa, ó. Mensagem de sucesso e retornar para laboratórios.php. E se der errado, mensagem de erro e retornar para PHP. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o if completo
if laboratório, método alterar. A gente muda isso daqui para excluir, customiza as mensagens e o restante está feito, tá? Então vamos lá. Ctrl C, traz para cá e esse pedacinho aqui, ó, elimina e cola. Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Ao invés de alterar laboratório, vai ser excluir laboratório, mensagem de sucesso e redirecionar, então registro excluído e voltamos para laboratórios.php. E mensagem de erro, então erro ao tentar excluir o registro e voltamos para laboratórios.php. Se tudo funcionou tranquilamente, né? Porque nós já estamos usando aqui bastante coisa, só tem aqui ó, um pedacinho, tá certo, não tem nada, perfeito. Se tudo deu certo aqui, a gente vai conseguir excluir com uma mensagem sendo apresentada. Então vamos tentar? Excluir, registro excluído. E olha lá, o 6 já não existe mais. Vamos excluir o 7 aqui, ó. Excluir, registro excluído. Vamos cadastrar de novo o laboratório de AutoCAD. Então, novo, AutoCAD, salvar, registro inserido. E veja que o AutoCAD, porque estamos em ordem alfabética, ele já foi colocado aqui na primeira posição, porque está em ordem alfabética pelo nome. Vamos alterar para testar. Vamos colocar aqui, ó, alguns Ds. Registro alterado. Funcionou direitinho. Vamos alterar de novo. Salvar. Registro alterado. Funcionou direitinho. E excluir. Registro excluído. O AutoCAD não existe mais. Legal, né? Então, o nosso primeiro CRUD, o CRUD da nossa primeira tabela já está completo. Então, aqui a gente tem a listagem de laboratórios, lá da tabela laboratório do banco de dados MySQL. Agora, nós temos um novo, em que podemos cadastrar um novo laboratório chamado teste, por exemplo, salvar, registro inserido, olha o nosso laboratório teste aqui, podemos alterar, né, testando, veja, testando e por fim podemos excluir, registro excluído. Legal, né? Muito jóia, nosso projeto está caminhando e aí o que vamos fazer agora, todo esse procedimento que foi feito para laboratório, na próxima etapa nós vamos fazer para tipo de usuário. Então, é um procedimento, não digo idêntico, né, mas ele é praticamente a mesma coisa. O que muda? Ao invés de nós apontarmos os comandos para laboratório, a tabela laboratório, nós vamos apontar para a tabela tipo de usuário. E vai ser bem tranquilo fazer isso, vai funcionar como uma revisão de todo o nosso trabalho. Então, mais uma etapa cumprida. Eu espero que esteja gostando. Nosso projeto TechLab está caminhando e em breve nós nos vemos para fazer o CRUD de tipo de usuário. Um abraço e até a próxima.